Fala galerinha do meu canal, sou Ratudo, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as características das gerações, isso mesmo. Então você vai aprender hoje qual é a geração da sua avó, da sua mãe, a sua e a dos seus irmãos, combinado? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Você já ouviu que os millennials são preguiçosos, que os boomers não sabem mexer em aparelhos eletrônicos ou que a geração Z irá salvar a natureza? Bom, isso são apenas estereótipos das gerações, mas como são feitas essas divisões geracionais? O que de fato elas significam? Em qual geração você que está me assistindo se encaixa? Mais do que render piadas no TikTok, entender as gerações ajuda a compreender com mais clareza o mercado de trabalho e até as tendências de consumo. O profissional que conhece as características ou estereótipos que sejam dessas gerações consegue mapear os comportamentos. E isso leva a uma série de comportamentos consumistas. O que um chefe boomer acha relevante no comportamento de um novo estagiário em comparação a um chefe da geração X, por exemplo? Existem algumas divergências na forma como as gerações são divididas, mas a mais aceita atualmente é a que separa a população mais recente em 4 grupos. Olha só, o primeiro são chamados de Baby Boomers, que nasceram mais ou menos aí a partir de 1946 até 1964. O segundo desse grupo é a geração X, que nasceu de 1965 até a década de 80. A geração Y, também muito mais conhecida como Millennial, nasceu de 81 até 96. Eles têm em média hoje entre 24, 25 anos até 41. Eu tenho 32 anos e a minha geração é a Millennials. E a geração Z, que nasceu de 97 até 2010. Tem também uma geração nova, que é a geração Alpha, também chamada de nativos digitais, que nasceu a partir de 2010. Os Baby Boomers receberam esse nome porque na Segunda Guerra Mundial, praticamente toda a população de homens ativos do mundo estava na guerra. Quando a guerra acabou, em 1945, todos os homens que sobreviveram retornaram e se encontraram novamente com suas namoradas, suas noivas, suas esposas e tiraram o tempo perdido na guerra. O resultado disso foi um boom de mulheres grávidas e bebês que nasceram praticamente aí na mesma época. Então, por isso, Baby Boomers. É uma geração, pessoal, que contribuiu muito para a reestruturação do mundo pós-guerra. Isso diz muita coisa a respeito de seus comportamentos. Os Boomers são indivíduos que valorizam o trabalho duro acima de tudo. Foram criados em um contexto em que o curso do mundo estava sendo reescrito e por isso foram instruídos a buscar melhorias econômicas e novas oportunidades. Os boomers priorizam estabilidade e costumam ser aqueles que defendem trabalhar em uma única empresa durante toda a vida. Dão valor ao casamento, à compra de um carro, uma casa e frequentemente têm medo de inovação. E a grande maioria deles é essa geração que não tem muitas habilidades com as mídias sociais e com tecnologias. Geração X. A galera dessa geração passou por fases ideológicas bem marcantes. Só que, no entanto, grande parte deles precisou se render às lógicas do mercado tradicional. Eles presenciariam, por exemplo, o movimento hippie, a ascensão dos movimentos sociais e o surgimento aí dos primeiros computadores. Eles também cresceram, pessoal, sobre governos rígidos. No Brasil, por exemplo, o período aí que engloba quase toda a ditadura militar. Por terem passado por esses momentos e serem filhos aí dos Baby Boomers, essa galera foi encarada por muitos como um grupo para sempre jovem, com muitos ideais e sonhos, porém uma identidade bem marcante. Geração Millennial, que é a geração Y, mas são mais conhecidos por Millennials porque de fato eles viraram o milênio, como nasceram aí de 81 para 96, tá certo?
Essa geração, ela tem várias características, mas a gente pode falar, por exemplo, que é uma geração bastante criativa, bastante preocupada com as causas sociais, é a mais disposta por quebrar os padrões tradicionalistas e impostos pela sociedade. Práticas antes bem valorizadas como o trabalho intenso, a construção de uma família e a busca por uma rotina estável não são prioridades para essa geração. Dentro de poucos anos, eles serão a maioria no mercado de trabalho. Geração Z. Essa galera tem menos de 23 anos, né? Também são chamados de os Gen Z. São conhecidos por sua extrema conexão com as tecnologias. Essa galera que consegue fazer edições sensacionais do TikToker. São indivíduos que não viveram nem um ano de suas vidas sem internet e foram desde cedo muito expostos às redes sociais e à cultura pop. É uma geração que ainda está deixando clara sua identidade, mas que já se destaca pela repaginada dos valores e ideais que seus pais millennials romperam. Geração Alpha, ou chamados também de nativos digitais. Essa galerinha já nasceu praticamente com smartphone ou tablet na mão. Essa geração ela é praticamente a continuação da geração Z, e a principal diferença é que a Alpha tem tudo potencializado. A gente percebe que a maioria de filhos únicos, eles têm acesso a novos modelos de educação, não tem mais aquela coisa de privacidade, eles criam cada vez mais conteúdo, são muito ligados em youtubers, são sim exibicionistas, buscam experiências mais imersivas, bem mais interativas, são bastante inovadores, criativos, abertos e conectados. A internet modificou a maneira de vivermos e sermos. Não existe vida sem computador, Google, Wi-Fi, eles nem sabem como deve ser uma vida sem isso, cara. Deram destaque também uma nova tendência geek, que não é só exclusiva para essa geração alfa, né? Um millennial pode ser um geek, ou um baby boomer pode ter características da geração millennials e vice-versa, gente. São apenas características que padronizam as gerações, não quer dizer que os indivíduos que nasceram nessas épocas vão exclusivamente ter essas características. Pessoal, então essas são as 4 principais características, né? Eu não mencionei os que vieram antes dos baby boomers, que são chamados veteranos, né? Que tem mais experiência, tem mais de 61 anos. E aí, se reconheceu em algumas? Não? Não se preocupa, que esses grandes sistemas teóricos são feitos para falar de tendências gerais e não de indivíduos. Gostou do vídeo? Dá o joinha e se inscreve para a gente poder fazer mais conteúdo e o canal subir cada vez mais. Obrigado pela companhia e até o próximo!